Então, é uma pergunta, né, que de vez em quando surge em relação, né, à profissão do arquiteto e urbanista. Né? O que seria arquitetura? Né? O que é arquitetura? Eu sempre dou a mesma resposta. Olha em volta. O que você está vendo? Você não está vendo obras, né, edificações, casas, palácios, igrejas, templos, estádios? Isso tudo é arquitetura. Né? Então, assim, a arquitetura é o conjunto da produção material de uma determinada sociedade. Né? Então, assim, o que cada sociedade tem de melhor, né, ou né, culturalmente específico, que vai ficar impressa nas suas edificações. Então, a arquitetura ela é fundamental para que a gente consiga fazer essa leitura de como era a vida desse espaço, dessa cidade, de como era a vida dessas pessoas que estavam ali, como elas se relacionavam, como elas recebiam pessoas ou se não recebiam pessoas em suas casas, como era o dia a dia, a forma de cozinhar, a forma de dormir. Isso tudo a arquitetura traz para a gente como uma mensagem. É olhar em volta e perceber como as suas edificações falam claramente. Né? A arquitetura ela é uma linguagem, é uma comunicação. A gente se comunica através da nossa produção arquitetônica. E aí, se a gente pensar nisso, a gente tem um estado aí que é muito rico em muitas variedades e estilos arquitetônicos e que cada um deles traz essa mensagem das colonizações que nós tivemos e que, de alguma maneira, a gente carrega dentro de nós, né? Porque nós somos uma mistura, o povo brasileiro é esta mistura e é isso que faz desse estado e do próprio país tão rico. E aí, talvez uma das contribuições que a gente tem é observar a formação socioespacial das cidades, né, dos ambientes, dos espaços. Então, a gente sempre observa a relação que tinha ali de atributo físico, né, e aí poderia entrar relações de relevo, poderia entrar condições climáticas, temperatura e as formas de se ocupar esse território ao longo do tempo. Campo Alegre se desenvolveu a partir da economia e da força da economia da erva mate. A erva mate, para a gente poder conceber a força que ela tinha, no sentido de gerar dinheiro e riquezas, ela, naquela época, na virada do século XIX para XX, o sul do Brasil, Uruguai, Chile, Argentina, eram grandes mercados compradores de erva mate. Não se tomava café nessas regiões, se tomava erva mate, como hoje a gente toma café. Né? Não se concebe começar amanhã sem tomar uma xícara de café. Naquela época se fazia com erva mate. Só que essa erva mate era um tesouro que estava na produção hoje é o Paraná, Santa Catarina, na parte do Planalto. A de grande dificuldade para transformar isso de erva mate em ouro é levar para os portos que existiam na época, para daí sim essa erva mate ela acessar esses mercados através do Rio Uruguai, né, Argentina, fazer a volta no Chile. Então a dificuldade era essa. Lembrando que nessa época, nesse contexto, não existiam estradas carroçáveis, não existia estrada de ferro nessa região. Então era muito difícil, não se fazia transporte por carroça, não tinha estrada. Então se fazia muito um transporte meio que artesanal, muito precário, através das mulas, bruacas e tropeiros. A forma era essa forma através de picadas, mas era uma quantidade inexpressiva. Aquilo ali realmente não gerava o que se esperava daquele mercado. E aí havia um caminho mais propício para se fazer, que seria descer a serra, né, por essa picada que era a Dona Francisca, em direção a São Francisco do Sul. Então o que a gente vê? Que nesse primeiro momento era uma relação que se somava uma necessidade econômica, que foi formando um vetor que seria uma infraestrutura, e essa infraestrutura ao longo do tempo foi gerando uma ocupação. Né? Então esses elementos vão se sobrepondo
até chegar nos dias de hoje a gente conhecer o que é Campo Alegre. Por exemplo, quando você pega no sul do Brasil, você perceber que no sul tem uma caracterização e uma adaptação também dessa arquitetura, desses estilos que vêm de outros lugares, é muito peculiar. Por exemplo, você chega numa cidade como Campo Alegre e você chegar, né, numa cidade que a princípio existe uma história muito atrelada à migração de povos, de determinados povos europeus, e você chegar e encontrar estilos que o Brasil já possuía, mas que de alguma forma se adaptaram a uma identidade local, né? Por exemplo, Campo Alegre tem um princípio de ocupação ainda de um luso brasileiro, ou seja, uma arquitetura que os portugueses trazem, né, que é o neoclássico, né, o eclético. No entanto, você percebe que existe uma adaptação a essas sociedades. Ponto de destaque que não pode deixar de ser falado é a prefeitura municipal, né, que teve um primeiro prédio construído no início do século, que infelizmente foi consumido, né, por um incêndio. Reza a lenda, né, havia indícios de que foi criminoso, mas não se provou nada. Então, que foi incendiado em 1919. Mas já na sequência, como era uma cidade que estava gerando muito dinheiro e era um prédio bonito, um prédio bem interessante, eles construíram um prédio totalmente novo no lugar, com características bem marcantes, cheio de detalhes, né? Tem um domo e há registro de que foi contratado um arquiteto francês que veio de Buenos Aires para fazer essa obra aqui, ficou alguns anos aqui em Campo Alegre para fazer, aí obviamente ele com as suas influências, né, da época, dos anos 20, que é o nosso prédio da prefeitura. O estilo eclético, ele é na verdade uma mistura de estilos. Então o que acontece? Uma edificação eclética, ela não necessariamente vai ser exatamente igual aí, ou ter exclusivamente os mesmos elementos que uma outra edificação que pertence a esse estilo, né? A prefeitura, além de ser um prédio muito importante para a nossa história, ela é legal que a gente consegue ver na prática essa questão aí do ecletismo, né? Porque tanto a edificação antiga como a nova, elas pertencem a esse estilo, né? Então, a prefeitura antiga, ela tem aí influências do neoclássico, juntamente com o barroco, né? O neoclássico a gente consegue ver aí através da simetria que ela possui, essa escada frontal, os arcos plenos ali no porão alto, né? Na parte térrea dela, as arestas cravejadas com pedras, né? Isso tudo é muito característico do neoclássico. Só que o seu coroamento tem elementos ali que puxam para o maneirismo, para a transição do maneirismo para o barroco, né? Que é essa ornamentação maior que não se tinha tanto assim de intrincamento no estilo clássico, né? Ou seja, tem a balaustrada que puxa aí para o barroco, esse frontão ornamentado com formas curvas, puxa bastante essa característica do maneirismo e do barroco. Já a edificação atual da prefeitura, ela também puxa o neoclássico e ainda mais forte do que a mais antiga, porque ela tem aí elementos muito fortes, muito presentes nessa arquitetura, que é o frontão, as colunas, você percebe nos elementos, ali nos ornamentos das colunas em volta da fachada da prefeitura, a ordem jônica, né, das colunas, tem-se a presença de platibanda com essa balaustrada também do barroco, e só que o que acontece? Ela tem uma cúpula em cima dela, e essa cúpula ela é proveniente ela é muito parecida aí com a arquitetura francesa, com o barroco
francês, né, num elemento que a gente conhece como mansarda, né? E aí, quando a gente junta isso com o fato de que foi um arquiteto francês que idealizou essa construção, faz total sentido, né, essa mistura aí de elementos. Nos anos ali de 1930, 1940, uma filial da Companhia Lawrence se instaurou aqui na nossa cidade, mais especificamente no terreno da Cascata, né? Que justamente aí por conta da água seria possível produzir energia para essa empresa funcionar. Né? E ela foi muito importante, não só pelas pessoas que ela empregava, mas por todo o giro econômico que ela causava na cidade, né? Todos os produtores que ela envolvia, né? Toda essa questão aí econômica que se tinha aí muito forte, né? Agrícola de Campo Alegre. Ela se estabeleceu forte, e aí se criou grandes galpões, aqueles tanques enormes de decantação. E aí havia toda uma simbiose com a cidade, né? Que essa fábrica de fécula de maisena, ela tinha os colonos, por exemplo, nos tanques de decantação, o material orgânico, ele se depositava no fundo do tanque, né? Por processo de decantação, e os colonos muitas vezes vinham buscar o colostro, a sobra daquilo, para levar em suas carroças, para jogar em suas lavouras como fertilizante. Então havia toda uma simbiose, né, de fato, né, ou seja, ela não beneficiava apenas o empregado, tinha todo um entorno, né, e até de sustentabilidade, por que não, né, se nós pensamos dessa forma, de aproveitamento. O que a gente precisa entender é que o enxaimel não é uma técnica morta, né? Existe um equívoco quando se fala enxaimel como se fosse um estilo. A gente está falando de uma técnica construtiva, é algo que as pessoas ainda podem fazer, né? O que a gente não recomenda quando se fala sobre edificações históricas é que você não simule o enxaimel, ou seja, pegue somente a questão estética do travamento das madeiras, né, como algo externo, algo meramente estético. Então, assim, falando de técnica construtiva, ela ainda está viva, você ainda tem muitos artífices cadastrados pelo IPHAN, cadastrados pelo Patrimônio Histórico Nacional, que ainda estão na ativa, construindo edificações novas, restaurando edificações antigas, e eles seguem técnicas muito específicas. Então a gente está falando de uma técnica ainda viva. O que acontece é que o enxaimel ele é bem funcional, existia uma relação de ser uma casa temporária, né, para o imigrante, até para uma adaptação local. No início eles começam com edificações ainda com telhado em palha, rapidamente eles conseguem se organizar e passam telhamento em cerâmica, e posteriormente, por uma questão até climática, eles começam a mudar o seu tipo de revestimento, começam a tornar as casas revestidas, a inserir alguns prolongamentos de telhado, e essas casas em enxaimel, principalmente aqui no sul do Brasil, elas sofrem alterações estéticas e formais para o clima local, para a cultura local. Bom, o neocolonial ele foi uma tentativa de resgatar, né, a tradicionalidade do colonialismo no nosso continente americano. Então, quando você junta isso com Campo Alegre, você vê aí as casas, né, neocoloniais com essa pegada mais tradicional. Diferentemente do enxaimel, que era uma arquitetura muito mais funcional, ligada aí ao trabalho, né? O neocolonial ele representa, né, principalmente nas casas, uma questão de status social. Então, para aquela época, tinha o apelo estético, era uma ideia assim de você mostrar que você era bem na vida, né?
Então, inclusive, essas edificações aí de tijolo maciço, né, desse estilo, elas eram construídas pelas famílias que tinham muito dinheiro, que tinham aí condições de se fazer uma construção de tal porte, né? Então, existe uma adaptação muito clara, né, de casas que, quando essas famílias começam a ter um poder aquisitivo maior, conseguem se estabelecer melhor na cidade, elas substituem uma edificação ainda temporária, que seria a enxaimel, por uma edificação já autoportante, né, de tijolos maciços, com uma característica mais clássica, já com uma linguagem mais ligada a uma arquitetura europeia já de peso. Às vezes tu vai andar no interior de Campo Alegre, tu vê umas casas lindas, tem um certo porte, e aí tu fica, meu Deus, mas aqui no meio do nada? É que hoje é no meio de nada. Hoje não passa tanta gente. Naquela época passava. Então havia um comércio, um entreposto, havia uma justificativa para esse impulsionamento. E o que é mais legal é que isso acho que resume muito essa questão do conceito da arquitetura e o quanto ela é linguagem, o quanto ela é uma forma de se comunicar. É perceber que a cidade de Campo Alegre tem, sim, uma identidade própria, uma identidade arquitetônica própria. Casas com camarinha, né, um ponto de comieira mais alto, as telhas planas, né, depois chegam as telhas francesas, que aí já parece um avanço tecnológico, um progresso muito claro, né, as estruturas de gaiola e travamento do enxaimel são substituídas por tijolos maciços mais poderosos. O porão alto surge, né, descolar por conta da umidade de determinados lugares, e você começa a perceber que existe uma adaptação a isso, né, o clima mais frio, né? Então você começa a perceber isso sendo impresso no correr de casas da própria cidade. Isso é identidade, isso sem dúvida nenhuma é pertencimento. O Art Deco, ele veio junto com o modernismo, né? Ali no início do século passado, do século XX. Ele era considerado um movimento vanguardista para a época, porque ele tinha essa questão toda aí de geometrização, de abstração das formas, que não se via tão presente nos estilos anteriores, que eram mais ornamentados, tinham aí linhas mais curvas, né? Principalmente aqui no Sul, ele tem uma associação complicada, enquanto em outros lugares do Brasil o Art Deco chega junto com o modernismo, com o cara de progresso, aqui no Sul existe sim um pouco uma ligação com a Era Vargas, o que se tem, né, houve uma determinação de que as principais instituições, a cara do moderno na Era Vargas, né, seria muito associado ao Art Deco. E o Art Deco chega, né, junto com uma imposição de que se tinha uma ideia de ultranacionalismo e que não se poderia se falar o alemão, ou as edificações não poderiam ter uma cara tão regional germânica. E o Art Deco vem quase como um vilão nisso. Mas no restante do mundo, o Art Deco ele foi visto como algo muito positivo, né? Ele era um sinônimo aí de uma arquitetura do futuro. Você vê, por exemplo, em Nova York, que muitas das produções arquitetônicas que se tem lá são desse estilo, né? O Empire State Building é Art Deco. Esse estilo também influenciou aí a moda, a tecnologia, né? Tem carro Art Deco, produções artísticas, né? Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o Cristo. Sim, o Cristo Redentor é Art Deco. E puxando um pouquinho mais para nossa região, a gente tem edificações como o Cine Brasil, em São Bento do Sul, que pertence a esse estilo, e também a antiga fábrica da Ford, em Joinville, né, que é Art Deco. Também outro ponto importante, né, porque nós temos o prédio da Cooperativa Erva Mate. A Cooperativa da Erva Mate, como eu estava falando, né, os colonos se organizaram
ali no final dos anos 20, meia dos anos 20, para fazer uma cooperativa de erva mate, para comprar aqueles ativos dos grandes fortunas, então todo mundo juntou, a união faz a força, mas também faziam parte do movimento nacional de cooperativas que tentava impulsionar a economia da erva mate e o preço da erva mate em nível nacional. Então houveram congressos grandes no Rio de Janeiro, em Curitiba, e haviam campo-alegrenses participando desses congressos como delegados desses congressos, porque eram grandes produtores de erva mate naquele contexto, naquele momento. Por conta disso, era uma edificação de alguma forma ligada a uma instituição. Então, assim, o Art Deco que a gente observa lá é uma ausência de elementos ornamentais muito rebuscados. É algo mais geométrico, mais reto, mais futurista, né? De módulos e de volumes que se sobressaem na fachada, né? Tem sempre um determinado pedaço da edificação que tem essa importância de ser algo bem marcado, né? Onde os volumes eles trazem um pouco de movimento. Mas o principal em relação ao Art Deco é uma ausência desses elementos muito rebuscados e uma linguagem bem geométrica e limpa, bem moderno para a época, né? Bem futurista para a época. Então, a cooperativa de mate, sem dúvida nenhuma, é uma das edificações mais interessantes em Campo Alegre para falar sobre Art Deco. Campo Alegre, para mim, ela tem muito aí o verdadeiro significado de lar. Porque, bom, eu nasci e cresci aqui e não tem preço você ser uma criança numa cidade linda dessa, poder andar de bicicleta, sair na rua, sem se preocupar com violência, né, como tem aí em centros maiores. Você poder ir na padaria comprar um pão porque a mãe pediu, encontrar com os amigos, né, passear junto com a bisavó, levar ela para casa da tia. Então, Campo Alegre tem muito aí essa questão de lar mesmo, né? É realmente uma cidade, um lugar, um território muito encantador. Quando você tem eventos da cidade, eles se apropriam dos espaços públicos, de rua, de praça, de calçadão e tal. Quando a gente tem essa condição, primeiro, você torna os eventos da cidade democráticos, né? Eles são públicos, eles são acessíveis, qualquer pessoa chega, né? E você dá vitalidade para os espaços, as infraestruturas públicas, e dá vitalidade para as coisas que acontecem na adjacência, né? Comércios, serviços e assim por diante. Então é um outro atributo que eu enxergo que cuida da cidade, né? E que deve ser pensado em como manter, né? Se não tirar essa característica da região da cidade. Então acho que é uma contribuição interessante que a cidade pode manter esse caráter aí, né? Então, novamente, né? Campo Alegre é realmente paraíso da Serra, né? Ela é uma cidade para todas as idades e tem uma riqueza aí muito vasta em natureza. Você vai para o interior, você encontra não só animais de criação que você consegue interagir, né? Acariciar um cavalo, por exemplo, né? Dar milho para as galinhas, mas você também encontra animais silvestres. Então você percebe que a natureza, essa Mata Atlântica que engloba a nossa região, ela ainda é muito viva. E essa carinha de cidade pequena que conversa, né, com o interior das casas, né, as calçadas, elas são um meio de comunicação entre os locais que a gente habita e trabalha com o encontro das pessoas, né? Isso aí tem muito valor e, assim, as pessoas que moram aqui, que vivem isso, são muito privilegiadas mesmo por estar num lugar tão gostoso, né? Um lugar em que você respira e sente o ar puro da serra.
em casa, quando eu estou das galinhas.